Então, o mesmo instrumento que o povo tem à disposição dele para se contrapor a uma decisão do Poder Judiciário, é o instrumento que os amigos do presidente têm que ter, porque senão o presidente vai dividir a nação entre os amigos dele e o resto do povo. Não Claro. tá certo. Bom, gente, como eu sempre digo para vocês, a partir de agora, menos emoção e mais razão, se bem que com a companhia que eu tenho no vídeo de hoje, eu não sei se a gente vai conseguir fazer um debate completamente racional, mas eu vou insistir para a gente tentar baixar um pouco os ânimos. Convidei para conversar comigo hoje os meus amigos, Augusto de Arruda Botelho. Olá. E Thiago Anastácio. Oi, Gabi. Oi, Augustinho. Os nossos grandes participantes do grande debate, para agora a gente fazer esse nosso pequeno debate aqui neste canal do YouTube. Pessoal, eu pensei da gente contar para quem está assistindo primeiro que a gente se conheceu semana passada, né? Super. A gente se cruzou no corredor da CNN. E sem querer, eu falei, você é a Gabriela do Augusto. A gente tinha muitas coisas em comum, partilhava de muitas opiniões e tal, e aí a gente decidiu fazer esse Zoom. Não, é brincadeira. Vocês se conhecem há muito mais tempo do que vocês me conhecem, né? Porque eu sou a mais nova dessa turma. Eu conheço o Thiago há uns quase 15 anos, pelo menos, mais de 10 anos. E eu conheci você, Gabriela, através do Thiago, deve fazer quase 10 anos também. Foi através do Thiago? Foi, não, você trabalhava no Toron, eu sabia quem você era, etc. A gente se encontrou pessoalmente, saiu para beber com o povo uma vez. A gente bebeu super pouco, gente, tá? Foi uma coisa, um encontro depois do escritório. Eu acho que foi depois de um evento do IDDD. Para quem não sabe, o IDDD, quem quer falar do IDDD? É bom? Eu fui diretor, o Augusto foi presidente, então vamos dar a palavra ao presidente. O IDDD é o Instituto de Defesa do Direito de Defesa, tem esse nome que é péssimo, eu sei, a gente já tentou mudar, mas não foi possível. É uma organização que vai fazer 21 anos esse ano, foi fundada pelo Márcio Tomás Bastos, José Carlos Dias, Arnaldo Malheiros e outros 20 advogados e um estudante de direito, eu, à época, ainda era estudante, e é uma organização... Muito tempo, e é uma organização não governamental que tem uma série de frentes de defesa a direitos e garantias fundamentais, enfim, que hoje tem quase 500 associados no Brasil inteiro, atendemos gratuitamente milhares de pessoas, além de vários outros projetos. Então, e o IDDD é uma organização bem boêmia, como todo advogado criminalista, então tem muitos encontros etílicos nessa história inteira. Então foi, acho que num desses, que depois o Thiago me apresentou a Gabi, mas isso deve fazer quase uns 10 anos. Ou seja, isso tem é uma legal história para contar. Isso é legal porque dá até para fazer a transição para a nossa conversa de agora, porque a gente está falando de um instituto que busca ir por uma defesa irrestrita, né, e universal dos direitos e garantias individuais e atemporal, né, então em todos os momentos, não só quando convém. E a gente tem assistido aí um movimento do garantismo de ocasião, que é de repente, né, para defender os nossos, a gente começa a falar da importância dos direitos e garantias individuais. Então, eu quis trazer o Thiago e o Augusto aqui para a gente falar um pouco desse embate que está rolando entre o executivo e o judiciário. Todo mundo deve estar acompanhando, mas falando em um resumo muito simples, acho que a gente começa a ver um incremento da a tensão aumentando, quando o Alexandre de Moraes barra a nomeação do Bolsonaro na direção-geral da Polícia Federal. Aí tinha toda aquela questão envolvendo a saída do Sérgio Moro, que falou que o Bolsonaro queria interferir na Polícia Federal, aí o Alexandre de Moraes barra essa nomeação. Pouco tempo depois, a gente tem toda a questão envolvendo o vídeo do Bolsonaro na reunião dos ministros, então o Celso de Mello, também ministro do Supremo Tribunal Federal, divulga esse vídeo, o Bolsonaro não gosta muito, começam a falar de uma decisão do Celso de Mello que nem existe, que iam pegar o celular do Bolsonaro. No dia seguinte, curiosamente, o governador do Rio de Janeiro é alvo de uma busca e apreensão, apreendem o celular dele, mas aí
tudo bem. E depois a gente viu a operação do inquérito das fake news no Supremo, que também está com o Alexandre de Moraes como relator, e que fez com que o presidente da República e o bolsonarismo como um todo ficasse bem pistola. Quem quer começar? Quem quer falar um pouco? Aí a gente começa. Vai, Thiago, manda aí. Então, a questão, Gabi, é muito complicada, né? A gente colocou o IBBD e acho que é bem interessante a gente também colocar que o IBBD é formado por advogados de todos os espectros políticos. Então, nunca coube, pelo menos na nossa história, na minha, no Augusto e na sua, qualquer divisão política a partir do nosso exercício profissional. O que sempre aconteceu é que nós sempre defendemos todos os tipos de pessoas. Nós sempre defendemos os direitos e garantias individuais e pedimos juízes imparciais, que a lei fosse respeitada para todos, que todos fossem cuidadosos com as coisas da justiça, porque a justiça criminal é pesada. Uma simples acusação estigma as pessoas de uma forma, principalmente hoje, né, que todo mundo tem muito acesso à informação e fica tudo armazenado na internet. É muito importante ressaltar isso. E agora surge essa coisa de ocasião, né? Aos meus inimigos. Que é uma coisa assim, o que o Thiago está falando é que a vida inteira a gente defendia o respeito aos direitos e garantias de quem a gente não gosta, inclusive. Pô, não gosto daquele cara, mas ele não pode ter o direito dele violado. Ponto. É um valor absoluto, não pode. Vou dar um exemplo bom dessa história, porque eu acho que essas últimas semanas dá para ver isso. Eu fiz um vídeo recentemente para o YouTube. Claro que eu não estou na atividade da advocacia, mas enfim, que seja na opinião, como analistas, já que nós três estamos fazendo isso agora também. Eu fiz um vídeo falando sobre o caso do João Pedro, um menino de 14 anos que foi assassinado pela polícia no Rio de Janeiro. E eu fiz um vídeo muito crítico ao governador Wilson Witzel do Rio de Janeiro, realmente fazendo muitas críticas a ele, falando sobre aquele vídeo do helicóptero, sobre a política dele de segurança pública, sobre como isso coloca em risco não só os jovens pobres e negros, mas também os policiais que estão na linha de frente dessa política de segurança de combate. E pouco tempo depois, a gente teve a operação de busca e apreensão que teve como alvo o Wilson Witzel e a esposa dele. Mas falando especificamente sobre o governador do Rio de Janeiro, eu disse que, na minha opinião, e acho que eu posso ouvir vocês também, a decisão do ministro Benedito do STJ, que autoriza a busca e apreensão, é super frágil. Porque o elemento que ele diz que justifica você violar o âmbito de liberdade do governador do estado, agora como indivíduo, tá? Então, direito individual, foi o fato de que ele postou no Twitter. Então, olha só, eu estou dizendo, acho que essa decisão não tem fundamento, não tem justificativa suficiente para violar o direito individual do governador Wilson Witzel. Não estou dizendo que não existam provas no inquérito, porque eu sequer conheço o inquérito. Não estou dizendo que o governador merece ser absolvido. Eu não estou fazendo juízo de valor sobre se ele é culpado ou se ele não é culpado. O que eu estou dizendo é, naquela decisão... E nem que você gosta dele. E nem que você gosta dele politicamente. O juiz, que nesse caso é o ministro do STJ, falou: eu acho que a gente tem o direito de entrar no ambiente de trabalho do Wilson Witzel, de entrar na casa dele, de pegar o telefone dele, o computador dele e enfim, os documentos dele, porque ele postou no Twitter sobre um contrato celebrado pelo governo do estado. Eu não acho que postar no Twitter seja o suficiente para você presumir que a pessoa participa do esquema de corrupção. Pode ser que tenha participado? Não. Pode ser, sempre pode ser. A decisão, Gabi, ela vai mais além. Eu acho a decisão bastante frágil do ponto de vista técnico, apesar do ministro Benedito ser um ministro extremamente técnico. Mas o que me incomodou na decisão, além dessa questão do Twitter que você chamou a atenção, é quando eles violam o escritório de advocacia da esposa do Witzel, que o escritório de advocacia não é que é um ambiente inviolável. Óbvio que se tiver indícios da prática de crime, é um outro ambiente qualquer. Mas você deve fazer uma busca e apreensão no escritório de advocacia com maior cautela, porque lá segredos profissionais são protegidos por lei. E a presunção que é feita é a seguinte: olha, há um recebimento de honorários de uma empresa investigada nesse escritório de advocacia. Logo, como não há comprovação de serviço prestado, vamos fazer uma busca e apreensão para ver o que tem nesse escritório. Quem diz que não há serviço prestado? Que investigação foi feita antes para dizer se há ou não serviço prestado?
Então, minha grande crítica a essas medidas invasivas é que geralmente elas são as primeiras medidas. E vai que teve um serviço prestado, não estou falando que teve, mas vai que o escritório de advocacia da mulher podia ouvir, pelo menos. Prestou um serviço para essa empresa. Você ouviu? Minha senhora, manda um ofício, uma intimação. A senhora pode emprestar, a senhora pode vir aqui juntar na delegacia a comprovação que prestou esse serviço? Não, vai lá e faz uma busca e apreensão logo de cara. É isso que eu acho inconcebido. E isso é muito importante para todos nós como indivíduos, porque aí eu acho que a gente vai para a parte do quando a gente pensa na gente ou nos nossos e nos outros, que ponto número 1, por que no escritório de advocacia a gente tem que ter mais cuidado? Porque você, quando precisar de um advogado, você tem que poder confiar no seu advogado, contar para ele tudo que importa para sua defesa, entregar para ele o que importa que você entregue para sua defesa, porque ele precisa saber exatamente o que aconteceu para que ele possa te defender. Então, para que você tenha a segurança de fazer isso, você precisa saber que a polícia não vai entrar nesse escritório e vai ficar sabendo de tudo que você contou para o seu advogado, confiando de que essa conversa seria só entre você e ele. Então, essa é a situação. É importante dizer uma coisa. O que você contou, não é que nós estamos falando de crime, porque você confessou um crime. Às vezes são coisas íntimas. Lógico. São coisas super íntimas. Por exemplo, aquela história, eu acho que todo mundo já passou. O cliente tem um caso extraconjugal, ou a cliente tem um caso extraconjugal. Uma série de documentos são apresentados, eles nos mandam o sigilo bancário deles, né, os extratos. Tem gastos que ele não justifica em casa. Isso daí é do interesse da Polícia Federal, da Polícia Civil? Não. Agora, se eles forem entrar no escritório e começar a devassar as coisas do outro cliente, bom, aí é balbúrdia, né? E a gente precisa se preocupar, quando a gente fala aqui, para o Estado, porque a Polícia Federal ela é um braço do Estado. O Estado, eu estou falando, o Estado, o poder público, tá, gente? Então, a Polícia Federal, como braço do poder público, o Estado, esse poder estatal, quando ela vem interferir, ela vai entrar na sua casa, ela vai entrar na sua intimidade, ela vai entrar no seu escritório. O Estado precisa te apresentar uma justificativa forte. Porque se a gente admite que o Estado entre na casa do outro, prenda o outro, viole o direito do outro, com uma justificativa qualquer nota, isso significa que quando for com a gente, nós estamos ao Estado. Porque eles vão vir do mesmo jeito. E aí a gente faz a transição. Então, aí a gente estava falando do garantismo de ocasião. As pessoas que agora, por exemplo, esse inquérito das fake news do Supremo, depois a gente pode falar de questões específicas dele, mas quando fazem as buscas e apreensões contra os aliados do presidente da República, uma parcela significativa da população, que esses 30% que o presidente mantém, né, como base de apoio, começa a criticar muito esse tipo de interferência do poder público no âmbito privado dos indivíduos. Mas, poxa vida, a gente tem visto isso acontecer tanto num passado recente e ninguém estava falando nada. E quando os advogados falavam alguma coisa, puxa, éramos acusados de compactuar com corrupção, etc, etc. E você quer ver a diferença, Gabi, só do inquérito da fake news, o que eu acho importante? Primeiro, ao contrário de outras várias operações policiais, a operação não foi a primeira medida de investigação. O inquérito tem uma série de investigações feitas. E mais, há alvos, por exemplo, da busca e apreensão que foram intimados para prestar depoimento mais de uma vez e não compareceram. Então é completamente diferente a situação da operação da fake news com outras operações. Eu acho que há críticas que podem ser feitas à decisão do ministro Alexandre, não vou entrar em detalhes aqui para não cansar e ficar muito juridiquês, mas no todo você tem uma situação diferente. Vieram falar comigo, como é que você critica a operação do Witzel, mas você não está criticando a operação da fake news? Eu tenho críticas a fazer na operação da fake news, mas elas são diferentes. Você tem alvos, por exemplo, que intimados a prestar depoimento não foram prestar depoimento. Então não é que a primeira medida de investigação foi uma medida de força. Há uma investigação prévia. Augusto, por exemplo, uma coisa super simples que é do tempo. Esse inquérito da fake news, que não é da fake news, né? Tem nada disso. O nome está errado. Precisa mudar isso. Precisa mudar esse nome. Ameaças, famílias de ministros sendo perseguidas. Parece que chats na dark web, deep web, né? Que é aquela parte... O Thiago tá moderno. Como é que chama, Thiago? Como é que é o nome? Nossa! Deep web. Não, eu já tive inquéritos. Eu já trabalhei em inquéritos sobre isso daí. E aí, o que acontece? Essa investigação tem 1 ano e meio
quase. O do Witzel tem 2 ou 3 meses. Exato. Olha a diferença não, já do trabalho que foi feito. 2 ou 3 meses, se eu não me engano, primeiro Polícia Civil do Rio, depois Polícia Federal do Rio, depois subiu, né? Exato. Isso. Subiu e foi lá para Brasília, tá, gente? Ali no STJ. Sim. Subiu, assim, são coisas muito diferentes. Então, eu acho que é legal, e a gente está vivendo um momento que os garantistas de ocasião, eles se tornam importantes porque eles vão revelando uma faceta que é uma faceta muito zoada. É aquela história, eles sempre argumentaram sobre justiça olhando para o bolso e para o próprio rabo. Eles nunca entraram no debate na real. Sabe? Olha, dá uma olhada, gente. Eu estou vendo o Sérgio Moro contratando advogado. E a gente sabe muito bem como é que ele tratava os advogados. Eu estou vendo o ministro da Justiça entrando com habeas corpus. Eu quero falar disso também. Vocês lembram que falavam do habeas corpus? Coisa de 5, 6 anos atrás? O que a Lava Jato falava do uso abusivo do habeas corpus? Olha agora. Aí todo mundo começa a aplaudir a PF por causa do Witzel. No dia seguinte, vão para cima dos colaboradores do Bolsonaro. Então, o Bolsonaro, que pediu aplausos para a PF no final do dia, de manhã já está desesperado por causa da PF. Então, e a melhor informação, mas pera só um pouquinho, a melhor de todas é que as pessoas não falam muito disso, mas quem comandou a operação do inquérito do Supremo, que não é fake news, mas chama inquérito da fake news, é o Igor Romário de Paula, que foi coordenador da Lava Jato de Curitiba durante 4 anos. Era o principal delegado da Lava Jato de Curitiba, que hoje é o delegado do inquérito das fake news. Então agora está errado, né? Agora... Quando a gente estava lá na Lava Jato, estava todo mundo falando: aê, Polícia Federal, maravilhosa, parabéns. A gente estava elogiando o delegado Igor. E agora, porque... Ah, não, mas pera. Agora o delegado Igor, que era maravilhoso e eu adoro, tá vindo atrás das pessoas que me ajudam. Então, acho que eu não vou gostar mais. E isso fica muito claro quando a gente fala da história do telefone. Eu gosto muito da história do telefone. Por quê? Lembram que o general Heleno publicou uma nota falando que haveria consequências imprevisíveis se o Supremo determinasse a apreensão do celular do presidente da República, porque era um absurdo. É ameaça aquilo, né? Para mim, aquilo ali não é nota. Para mim, aquilo ali é uma ameaça. Vamos lá. Mas aí o general Heleno fez todo esse auê da nota, porque era um absurdo apreender o celular do chefe do Poder Executivo. E aí todo mundo... Para quem quiser ler um pouco sobre isso, se o presidente da República pode ser alvo de uma medida de busca e apreensão ou pode ser obrigado a entregar o vídeo, na decisão que decidiu pela publicidade do vídeo da reunião de ministros, o item 5, se eu não me engano, da decisão do Celso de Mello, fala sobre isso, usando inclusive o exemplo do caso Watergate nos Estados Unidos. Quem quiser olhar, pode olhar. Bom, aí o Bolsonaro: eu não vou entregar meu celular, e as pessoas nas redes sociais falando que absurdo o judiciário pegar o celular do chefe do Poder Executivo. Aí, no dia seguinte, o judiciário, ordem do ministro do STJ, foi lá e pegou o celular do chefe do Poder Executivo estadual. E aí todo mundo fez o quê? Grande medida. Olha, realmente, judiciário maravilhoso, nunca critiquei. E posso falar? As duas apreensões estariam erradas. A apreensão do celular do presidente está errada e a apreensão do celular do Witzel está errada. As duas estão erradas. Então não tem que aplaudir nenhuma. As duas estão erradas. Aí, é isso que diferencia você defender direitos e você defender pessoas. Está errado apreender o celular do Bolsonaro. Está errado. E o que é Como primeira medida dizer? De investigação, está errado. Não é que não pode. Exatamente. Pode, mas que tenha Sim. E aí, o que é mais interessante ainda, porque quando a gente fala que tá errado o do Witzel, tá errado do Bolsonaro. Se você não tiver elementos fortes o suficiente para justificar essa medida, que é extrema, e não é porque eles são os chefes do Poder Executivo, é porque eles são cidadãos brasileiros, indivíduos. Qualquer celular. É o meu, é o seu, é o do presidente. De todo mundo. Mas se por acaso o judiciário determina a medida, você não pode simplesmente dizer: não dou. Você pode recorrer.
esse é um instrumento. E aí a gente começa a ver o problema do arbítrio, que é, tudo bem, você acha que o judiciário está errado? A gente lida com isso o tempo todo. Tiago Anastácio, você já achou que a decisão do Poder Judiciário estava errada na sua vida? Umas 3 vezes por dia. Você. Não é? Você, Augusto, alguma vez você já falou, nossa, o Judiciário errou? Você tá querendo fazer aquele joguinho que tem, não é? Eu nunca, isso? O Judiciário erra, infelizmente, bastante. Acerta também. Mas erra muito. O que a gente faz quando ele erra? A gente fala, recorre. Não vou fazer. Não, você recorre. Gabi, percebeu? Você recorre pro Judiciário, tá? Gabi, você percebeu que vocês perceberam, vocês dois, que todos esses problemas que aconteceram, não teve um recurso do pessoal do Bolsonaro contra as decisões? Não, é só eles recuam e ofendem. Mas eles não recorrem. Por exemplo, do Ramagem. Eles não recorreram. Perdeu o objeto até Perdeu o objeto, exatamente. Perdeu o decreto. E aí, o que é importante para as pessoas entenderem? Quando a gente fala de uma postura arbitrária, você dizer eu não vou fazer é uma postura arbitrária. É crime, né? Desobediência, para começar. Desobediência, né? Porque são autoridades. Então, a questão é, se você discorda do judiciário, você tem instrumentos para discordar do judiciário no âmbito interno e no âmbito internacional. Então, assim, eu já tenho casos, vou perguntar de novo para os meus colegas, a gente sempre fala, lembrando do Rui Barbosa, né, e o Marco Aurélio Mello, o ministro do Supremo, fala muito disso, que o Supremo tem a prerrogativa, então ele pode errar por último. O Supremo Tribunal Federal não acerta sempre, mas ele é a última instância dentro do Brasil. Então, ele erra muito. Quando você fala de uma decisão de um ministro sozinho, você tem uma chance de provocar o Supremo para você ouvir todos os ministros. Isso está acontecendo agora no inquérito do Supremo que atingiu o bolsonarismo. Então, teve a decisão do Alexandre, e aí a gente teve um habeas corpus que foi distribuído para o Fachin, não é? Sim. Exato. E o Fachin agora falou, eu quero que todo mundo decida comigo, que é a decisão colegiada. Então, quando a gente fala de um ministro só, a gente fala de uma decisão monocrática. Quando a gente fala de uma galera, a gente fala da decisão colegiada. Mas toda vez que o Supremo, na decisão colegiada do plenário, por exemplo, diz, pois é, a gente decidiu dessa maneira, por mais que eu, como advogado, naquele caso, acho que ele está errado, e eu tenho diversos casos nos quais eu atuei, e diversos casos sobre os quais eu opino que eu acho que o Supremo está errado, a única coisa que você tem para fazer, se você for advogado, é ir para um tribunal internacional, como a Corte Interamericana de Direitos Humanos. Porque aqui, c'est fini. Acabou. Agora, sabe o que é interessante, Gabi? É isso que a gente passou agora. Por exemplo, o Bolsonaro, ontem, anteontem, não lembro bem, ele começou a criticar que a ação contra os apoiadores dele nasceu da cabeça de uma pessoa só, do ministro Alexandre de Moraes. Só que vamos lembrar de uma coisa, ele fez essa crítica porque ele quer que todos os ministros julguem algo do tipo. Só que ele foi a pessoa que nunca recorreu pela AGU ou por qualquer pessoa que interessasse, ele sempre deixou de lado o colegiado. Ele volta atrás. Ele, em vez de recorrer, ele ofende e cria a atenção. Enquanto, na verdade, seria super importante para o país que houvesse um recurso para o colegiado para que a gente começasse a ter jurisprudência desses fatos. Que, convenhamos, a gente está vivendo um momento muito maluco da história, seria importante saber a definição do Supremo sobre isso. Claro. Você sabe o pior? Sabe, da questão do inquérito, Tiago, é mais do que eles nunca recorreram. Há 2 manifestações da AGU feitas pelo André Mendonça, que hoje é ministro da Justiça, especificamente em ações, uma de um partido político e outra de uma associação de procuradores, que tentaram dizer que o inquérito das fake news seria ilegal. Há 2 manifestações do André Mendonça sustentando a legalidade do inquérito. Eu, para ser bem transparente com vocês, quando esse tema surgiu no debate da CNN, eu já tinha lido lá atrás sobre esse inquérito, mas eu não tinha me aprofundado. Então, eu fui ler tudo, passei o dia inteiro, acho que essa semana, 3 dias atrás, lendo tudo. E as manifestações do André Mendonça foram as principais peças que me convenceram da legalidade desse inquérito. Porque, sendo bastante transparente, eu tinha dúvidas no início da minha análise de que esse inquérito poderia ter... eu sei que você ainda tem. Que esse inquérito poderia ter... Não.
eu estou bem convencido. E foram as manifestações do André Mendonça que me convenceram. Esse inquérito, eu posso discutir o regimento do Supremo, eu posso fazer uma série de coisas, mas eu entendo a legalidade desse inquérito. E aí veio o André Mendonça, com imenso respeito a ele, assim, um mês depois, ele não só muda de ideia, como ele entra com habeas corpus para trancar o inquérito em nome de todo mundo, não só do ministro de Estado. E essa, para mim, eu juro, gente, olha, eu falei, isso vai entrar para a história, para mim. O habeas corpus do André Mendonça, com enorme respeito a ele, vai entrar para a história como um dos maiores. Eu não vou chamar de arbitrariedade, porque não é assim, não vou loucura, eu não tenho nem adjetivo, porque é tão insensato isso. Só para as pessoas, ao contrário de outras coisas no direito, para você fazer um habeas corpus, você não precisa ser advogado. Então, o habeas corpus é um instrumento que está à disposição de qualquer pessoa do povo. Qualquer um pode redigir um habeas corpus. Por isso que a gente ouve tanto histórias, por exemplo, de presos que fazem habeas corpus num papel de pão ou em qualquer papel que eles tenham à disposição. Você não precisa ter um advogado, você pode fazer um habeas corpus sozinho. Se qualquer do povo pode manejar, pode usar o habeas corpus, e geralmente é assim, você faz um habeas corpus para proteger o direito de ir e vir de outra pessoa, tá? Então, o ministro da Justiça pode fazer isso por quem ele quiser. O grande problema aí é que o ministro da Justiça, ele está lá exercendo uma função pública dentro de uma estrutura de Estado que é custeada pelo dinheiro que a gente paga de imposto, né? Exato. E a gente forma um governo, então, este governo que é temporário, que vai sentar, então o presidente senta na cadeira durante um tempo, por esse período ele nomeia pessoas que vão ajudar ele a governar do jeito que ele quer. Dentre essas pessoas, a gente tem o ministro da Justiça, e de repente essa estrutura que foi montada e que é custeada para atender os interesses de todo o povo brasileiro, está sendo utilizada para atender os interesses pessoais da pessoa que senta na cadeira da presidência. Sabe onde, assim, a história inteira é absurda, mas para mim o mais grave, se ele tivesse feito habeas corpus, André Mendonça, advogado, portador do RG tal, já seria um absurdo completo, porque ele ocupa o cargo de ministro da Justiça, só que ele assina como ministro da Justiça. A hora que eu li, gente, eu juro, eu achei que fosse fake news. A hora que eu recebi a peça, me mandaram por WhatsApp, eu abri e falei, gente, isso é fake. Ele não vai escrever André Mendonça, secretário, ministro da Saúde, oh meu Deus do céu, ministro da Saúde, ministro da Justiça e Segurança Pública, impetra o presidente habeas corpus. Bom, você quase nomeou o ministro da Saúde. Olha que bom, a gente está sem... Estamos precisando, não deixaria de ser alguma coisa. E, gente, eu achei que era interessante. Nós somos todos povo brasileiro. Então, eu, Augusto, Thiago, vocês que estão assistindo. Se você sofrer uma busca e apreensão, você vai ter que arrumar um advogado para você, a menos que você seja amigo do presidente da República, porque aí ele te disponibiliza o ministro da Justiça. Entenderam como é fora de propósito isso? E aí, uma coisa que é muito interessante, eu acho que é importante a gente entrar nesse ponto, porque o Augusto falou sobre a legalidade do inquérito do Supremo, porque aí explicando para as pessoas, o que acontece? Todos os tribunais, eles têm um regimento interno. Algumas coisas que a gente precisa explicar. Todos os tribunais têm um regimento interno e não necessariamente o regimento interno dos tribunais foi feito, porque os tribunais, enfim, alguns já existiam, né? Alguns foi feito depois da Constituição de 88. E toda vez que a gente tem uma lei ou uma norma com força de lei que é anterior à Constituição, a gente tem que ver se ela combina com a Constituição ou não. Porque como a Constituição é a lei que mais vale de todas, estou falando aqui em termos para todo mundo entender. Tudo que está embaixo dela, embaixo desse guarda-chuva constitucional, ele não pode contrariar o texto da Constituição. Por isso que às vezes a gente fala, olha, essa lei é inconstitucional. E você tem instrumentos para questionar a constitucionalidade das leis. Então, por exemplo, o porte de drogas para uso pessoal, que está previsto no artigo 28 da Lei 11.343, é um artigo que tem a constitucionalidade questionada. Tem um recurso extraordinário no Supremo Tribunal Federal, está pendente de julgamento. Quem está com ele? É o Alexandre mesmo? Alexandre. Eu fiz ostentação oral, vou fazer um jabá. Eu fiz ostentação oral desse recurso, assistam no YouTube que eu estou lá no Supremo. Boa. Não, eu fui um dos que fiz, né? Tem outros advogados, mas eu fui um dos que fiz. E aí, então esse é um instrumento. Você fala, ó, tá legal, fizeram essa lei, o Congresso aprovou essa lei, mas essa lei entra em conflito com aquilo que a Constituição Federal prevê. Quando a gente está falando, e aí eu vou entrar no ponto do Augusto, que este inquérito que foi instaurado no Supremo Tribunal Federal,
ele foi instaurado segundo as disposições do regimento interno do Supremo Tribunal Federal. Então, quando as pessoas falam que ele é legal, é porque existe previsão legal na lei, no regimento interno do Supremo Tribunal Federal, que autoriza a existência de um inquérito dessa maneira. Alguns pontos que eram criticados sobre esse inquérito, por exemplo, o fato de que o inquérito foi instaurado e que a acusação, a investigação seria feita pelo STF e o julgamento estaria sendo feito pelo STF, então uma confusão entre acusação e julgamento, que é contra o que a gente chama de sistema acusatório, mudou quando o Aras assumiu a Procuradoria-Geral da República, porque a Raquel Dodge, desde o começo, falou: esse inquérito é um absurdo, eu não quero saber dele porque ele tem um problema. Quando o Aras chega, ele não fez isso, ele falou: tá bom. Não. Vamos lá. Ele fala que o inquérito é legal, ele só pede para o inquérito passar a ser acompanhado pelo Ministério Público, coisa que está acontecendo. O MP se manifestou na operação. Foi contra, mas se manifestou. E aí foi contra a busca. Isso acontece muito. Acontece muito, não é? Em várias operações, o Ministério Público opina contra uma medida e o juiz mesmo assim dá. Tem vezes, gente, que o Ministério Público, que é o titular da ação penal, que é quem está acusando, pede para absolver o réu e o juiz condena. Isso acontece. Eu não acho que isso seja bom, tenho também as minhas críticas, podemos fazê-las. Claro. Mas só para vocês saberem que isso acontece e que ninguém está falando disso, pelo menos dentro do bolsonarismo que a gente saiba. Queria só voltar a falar do inquérito mesmo, porque o Augusto fala que ele é legal porque ele está previsto no regimento, e ele está. Agora, a gente tem questões que são: será que o que está previsto no regimento é constitucional? É uma discussão. Eu tenho as minhas ressalvas. Principalmente a ressalva relacionada à distribuição do inquérito. Só que aí, o que eu gostaria de falar? Não? Eu tenho. Não, a distribuição eu não tenho. Não, continua. O que eu gostaria de falar que é mais importante de tudo? Porque ainda quando a gente pode fazer as ressalvas. Então, eu estou falando que eu tenho uma, o Augusto está falando que não concorda com essa, que ele tem outra, talvez o Thiago tenha outra, tudo certo. De qualquer maneira, qualquer ressalva que a gente tenha contra isso, a gente vai ter que levar para o Supremo Tribunal Federal. Não existe alternativa. Porque senão o que a gente está querendo é impor a nossa vontade. Então, eu acho que ele é inconstitucional, então a partir de agora ele não pode mais valer. Porque se for assim, eu acho que a lei de drogas que criminaliza o porte para uso pessoal é inconstitucional. Então, a partir de agora eu não cumpro mais nenhuma regra, porque eu decidi. Não, você tem que passar isso pelo crivo do Poder Judiciário. E se o Supremo decidir contra aquilo que você acredita e você achar que você tem como recorrer à Corte Interamericana de Direitos Humanos, por exemplo, porque viola os tratados internacionais, nesse caso a Convenção Americana de Direitos do Homem, o Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos, que assim se faça. Então, se o bolsonarismo acha que o inquérito é ilegal e tem todo o direito de achar e tem todo o direito de se contrapor a ele, então que assim o faça de acordo com a regra. Não é gritando, não é falando que não vai fazer o judiciário mandar. E nem usando o ministro da Justiça para entrar com habeas. Então, olha que engraçado. Quando o Supremo decidiu que não precisava mais do trânsito em julgado para executar a pena, os criminalistas todos acharam errado. Eles não ficaram falando, tá errado, nós não vamos cumprir. As pessoas receberam ordens de prisão e foram presas. O Lula foi preso. Ele se submeteu à decisão do Poder Judiciário. E aí, depois, as pessoas vão recorrer. Então, a decisão seguinte do Supremo sobre esse mesmo tema, que foi em 2 ações declaratórias de constitucionalidade, foram decisões em virtude de uma provocação do Supremo Tribunal Federal. Então, quem achou que o Supremo tinha decidido mal, não ficou gritando e nem desobedeceu o Poder Judiciário. Falou, eu acho que o Supremo está errado, então eu vou fazer o recurso. No caso não foi um recurso, mas para vocês entenderem, eu vou usar o que eu tenho de instrumento previsto pela lei, pela Constituição Federal, para que eu possa, então, falar: oi, Supremo, tudo bem? Você decidiu, mas eu acho que você está errado. E você está errado por causa disso e disso e disso. Então, ninguém está aqui dizendo que não existam vícios possíveis de serem alegados sobre esse inquérito. Ninguém aqui está dizendo que as pessoas que foram afetadas por essa decisão de busca e apreensão, e que serão afetadas por outras decisões, ou que foram convocadas a depor, não possam se opor a essas medidas, não possam reclamar dessas medidas. Elas podem fazer tudo isso, de acordo com aquilo que prevê a lei. Porque se você, que está vendo, sofreu uma busca e apreensão, o que você vai fazer? Você vai dar uma entrevista no jornal?
falando que tá errado, que você não vai cumprir? Não vai. O judiciário vai mandar a polícia na tua casa e vai te obrigar a cumprir. Então, o mesmo instrumento que o povo tem à disposição dele para se contrapor a uma decisão do Poder Judiciário, é o instrumento que os amigos do presidente têm que ter, porque senão o presidente vai dividir a nação entre os amigos dele e o resto do povo. Não claro. tá certo. Eu sabe a impressão que eu tenho, Gabi? Que o pessoal está fazendo como acontece em toda batalha política, qualquer batalha profissional, o pessoal está demarcando a linha. E eu estou falando de executivo e judiciário. Eles estão colocando as forças na fronteira e falando, ó, daqui ninguém passa. Me parece que existe um recado do Supremo aí, inclusive que aconteceu nessa semana. Falando, então, gente, tem tudo isso daqui, sabe? Parem. Vamos dar uma seguradinha, né, galera? Isso, parem. Segura a onda. Segura a onda porque, assim, gente, eu falei hoje no grande debate, e hoje até eu fiquei até quase emocionado. Por quê? Gente, esse negócio de neonazistas não dá, né? Tem uma moça aí que falou que foi treinar na Ucrânia com neonazistas. Tem um limite, gente. Sabe, tem um limite, a democracia não pode morrer pela própria boca. Você viu quem é o advogado dela, Thiago? Dessa moça aí, a Sarah Winter? É o ministro da Justiça. O ministro da Justiça é o advogado dela, porque ele entrou com habeas corpus para ela também, né? Porque como ele pede a extensão do habeas corpus para todo mundo, calma, ele é advogado da Sarah Winter. Dela. Ele pede a extensão para todo mundo. Dela. Não tem procuração, calma. Ele pede a extensão para todo mundo, Gabi. Tudo bem, mas eu também acho um horror. Agora, e aí eu vou ter que encerrar, porque a gente já está ultrapassando o nosso tempo. Que bom que o grande... Agora eu acho que deu para ver que a gente discorda. Olha que legal, né? Exato. Embora não muito... Então eu vou encerrar falando que a gente pode repetir essa experiência se vocês gostaram. Então, se vocês gostarem, deixem o like de vocês, se inscrevam no canal. E nos comentários vocês podem não só sugerir temas e perguntas para a gente abordar num outro vídeo, mas vocês também podem tentar descobrir qual é o nome do grupo de WhatsApp que tem como integrantes eu, Thiago Anastácio e Augusto de Arruda Botelho. E se descobrir, vai vir uma outra pergunta. Não, ninguém vai descobrir isso, né? Tchau. Tchau, gente. Tchau. Beijo a todos. Beijo, tchau.